Bem-vindas e bem-vindos, eu sou a Simone Pavanelli e eu vou conversar com vocês hoje sobre transformação. Sobre mudança, sobre superação. É um tema muito interessante, principalmente no começo do ano, que as energias estão renovadas, que está todo mundo querendo de alguma maneira melhorar, de alguma maneira alcançar novos objetivos, sair de um lugar e ir para um outro, ultrapassar etapas, enfim. O meu conteúdo nesse canal é específico sobre desenvolvimento pessoal, eu sou psicóloga e eu falo especialmente sobre a síndrome de burnout, sobre como superar e prevenir o esgotamento decorrente do trabalho. Então a transformação é um tema muito importante de ser trabalhado, de ser compreendido, da gente entender como é que pode acontecer um processo de transformação. E hoje eu trouxe aqui para vocês uma perspectiva do ponto de vista da programação neurolinguística, que são 7 etapas de transformação. 7 etapas pelas quais a transformação pode acontecer. Então, às vezes, a gente pode achar muito complicado sair de um ponto e chegar no outro. Isso que é a transformação, né? É a gente identificar como a gente está, onde a gente quer chegar e entender o que acontece nesse meio do caminho. E é como você fazer uma viagem muito longa. Vamos supor que a gente queira ir daqui até Rondônia, que é bem longe. Para fazer esse percurso de carro é muito longe. Então você acaba dividindo o percurso e fazendo as pausas, pensando onde você vai dormir, quais postos que você vai parar para abastecer. E aí você melhora na sua cabeça o trajeto, o percurso, como é que você vai chegar lá. E com a transformação é a mesma coisa. Quando a gente divide em etapas, parece que fica mais fácil ou mais possível de atingir um determinado objetivo. Então, para começar, a primeira etapa é a conscientização. A conscientização é aquela etapa onde você toma consciência do que você quer mudar. Já que meu conteúdo é sobre a síndrome de burnout, vamos supor que você queira mudar a sua situação de esgotamento dentro do seu trabalho, seja ele uma empresa, seja ele um hospital, uma escola. Eu estou citando essas 3 profissões porque são algumas das mais afetadas com a síndrome de burnout. Então, vamos supor que você está com uma sobrecarga enorme de trabalho, que você tem um ambiente que te pressiona muito, mais as suas características pessoais, e você quer sair dessa situação. O primeiro passo é a conscientização, é você perceber que você quer mudar, é perceber que você quer sair dessa situação. E sair dessa situação não significa necessariamente que você tenha que mudar de emprego, não significa que você tenha que ir para um outro lugar. Porque se você sai de uma empresa e vai para outra, ou sai de uma escola e vai para outra, pode ser que o problema continue. Ou não, né? De repente você realmente trocar o ambiente é o mais adequado. Mas vamos supor que tenha como você ter uma transformação dentro do trabalho que você está exercendo agora. Então, essa conscientização, em primeiro lugar, ela parte do princípio do que você quer. É aquele momento que você fala, chegou o meu limite, não aguento mais, quero mudar, o meu problema está relacionado com o trabalho e eu preciso fazer alguma coisa para mudar. O segundo passo é a descoberta da origem do problema. Então aqui a gente já falou um pouco, né, de uma pessoa hipotética, que tem uma sobrecarga de trabalho, um ambiente de trabalho que não favorece, que tem muita pressão, mais as características dela e a dificuldade dela de gerenciar todo esse estresse. Essa é uma possível origem. Então, a primeira parte, que é a conscientização, é você determinar que você quer fazer aquela mudança. E a segunda, que é a origem, é você identificar que o problema é em relação ao trabalho. Porque muitas vezes você pode estar tão atordoada que você não percebe que o problema é o trabalho. Você acha que o problema é no geral da sua vida,
Mas não é, pode ser que em casa esteja tudo bem, com a família esteja tudo bem, relacionamentos tudo bem, a sua saúde ainda não está tão prejudicada, porque a síndrome de burnout, quando chega num determinado estágio, ela começa inclusive a afetar a sua saúde. Mas enfim, segundo passo, definir a origem. Aqui no caso, a origem é o ambiente de trabalho. Terceiro passo, responsabilização. É aquele passo da transformação que você pensa o que você pode fazer para mudar, o que você vai fazer para transformar. É quando você toma para si a responsabilidade de mudar aquela situação para você sair de um lugar e chegar no outro, chegar no objetivo que é a transformação. Então, você reconhecer que o problema é o seu ambiente de trabalho, que você tem uma sobrecarga, que é hostil, de repente é muito competitivo, é muito exigente, ou você é muito perfeccionista, isso é uma coisa. Outra coisa é você identificar em você o que você pode fazer para mudar. Então, por exemplo, aqui eu disse de uma pessoa muito perfeccionista. Isso é uma característica de personalidade que, se você assumir a tarefa de melhorar isso, você pode ter uma transformação já imediata dentro do ambiente do seu trabalho. Enfim, a responsabilização, repetindo, é quando você assume a sua parte no BO. A quarta etapa da transformação é a exposição. É quando você já tem a consciência do que você quer mudar, quando você já sabe a origem, já tomou para si a responsabilidade, já sabe o que você vai fazer, é quando você vai expor para o mundo, né? Quando você vai contar para alguém, quando você vai pensar em alguma outra atitude, é quando você vai tirar de dentro, tirar do seu interior, tirar do seu mental e colocar realmente essa questão para o mundo. E aqui, muitas vezes as pessoas empacam porque elas têm que admitir que existe um problema e elas têm que admitir que uma parte desse problema é da responsabilidade delas. Um segundo ponto, que é um ponto onde as pessoas empacam e que normalmente é inconsciente, é que se você realmente tiver uma transformação, a sua situação vai ficar diferente, certo? Então, no exemplo da viagem, eu estou aqui em São Paulo e eu quero chegar em Rondônia. Se eu conseguir essa transformação, eu vou mudar de estado. Geograficamente vai ser uma mudança muito perceptível. As mudanças internas do desenvolvimento pessoal, elas têm que ser tão perceptíveis como uma mudança geográfica. Elas têm que ser perceptíveis para você, em primeiro lugar, e quando você de fato muda e se transforma, quando você passa para um outro nível, as pessoas que estão à sua volta também percebem. E esse pode ser um problema. Apesar de parecer contraditório, você pode falar, não, é óbvio que eu quero mudar, é óbvio que eu quero me sentir melhor. Mas aqui você tem que pensar quais são os seus ganhos indiretos que você está tendo com a sua situação atual, que para você está desconfortável, você fala que quer mudar, mas quais será que são os ganhos indiretos que você tem estando nesse lugar? Eu vou fazer um outro conteúdo específico só sobre ganhos indiretos, porque é muito interessante. A quinta etapa da transformação é a direção. Ou seja, quando você já está realmente muito disposta a mudar, você vai intencionar uma direção. Porque não adianta nada você saber que você quer mudar, você ter a responsabilidade, você não conseguir perceber para que lado você vai. A direção, ela te dá um norte, né? Ela te, como no exemplo da viagem, né? Se você vai sair de São Paulo e ir para Rondônia, você sabe que você vai para a direção norte. Agora, nas questões internas, você também tem que saber para que direção você vai. Você não vai sair fazendo um monte de coisa aleatória, você vai, a partir da direção, definir quais são claramente as suas ações. E a sexta etapa são justamente as ações que você vai fazer. Então, a quinta e a sexta, elas estão muito interligadas. Você vai perceber qual é a direção que você tem que ir e você vai definir uma série de ações que você vai começar a fazer para chegar onde você quer chegar. E a sétima etapa é a continuidade, é a realização dessas ações, é a integração. Quando isso tudo estiver integrado, aí de fato você vai começar a colocar em prática esse plano de transformação. E se você utilizar
isso que eu te falei, essas 7 etapas de transformação, e pegar cada um dos itens da sua vida que você tem vontade que mude, você já vai ter um bom plano ou um bom planejamento para você começar o seu ano de uma maneira muito melhor, de uma maneira muito mais organizada e muito mais planejada. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo e, sobretudo, espero que vocês comecem agora, coloquem em prática, não esperem amanhã. Hoje é sempre o melhor dia para você começar a atingir a sua transformação, mudar o que você quer mudar e perceber o que você tem que perceber.